É uma grande responsabilidade falar a vocês na reunião geral do sacerdócio. Sempre espero ansioso para vir a estas sessões do sacerdócio com os meus filhos. Tenho ótimas lembranças de quando me sentava com eles na sede de nossa estaca e ouvia os ensinamentos das autoridades gerais. Essas reuniões fizeram diferença em minha vida quando eu era jovem e continuam fazendo diferença em minha vida hoje. Sei que elas têm influenciado meus filhos e milhões de portadores do sacerdócio arônico no mundo todo. Essa noite, falarei a vocês, portadores do sacerdócio arônico. Vivemos numa época emocionante e maravilhosa. A plenitude do Evangelho foi restaurada e está se espalhando pelo mundo. As chaves do sacerdócio estão na terra e as ordenanças salvadoras estão à disposição daqueles que estão dignos delas. Há milhões de pessoas boas no mundo tentando fazer o que é certo em sua vida, em sua família e na comunidade. Essa época maravilhosa em que vivemos também está cheia de riscos. Vocês vivem numa época de desafios onde muitas tentações e perigos os aguardam. Vocês já foram expostos a algumas dessas tentações e perigos. Já viram, inclusive, pessoas cuja vida foi prejudicada por sucumbirem a alguns desses males que tanto prevaleceram neste mundo. Como você, portador do sacerdócio arônico, pode estar seguro nessa época de desafios para que faça integralmente sua parte neste grande obra e encontre a verdadeira felicidade nesta vida e no mundo vindouro? Não é de se surpreender que, diante de tremendas tentações e males, o Senhor não nos deixa encontrar nosso caminho sozinhos. Na realidade, há orientações mais do que suficientes para cada um de nós se as escutarmos. Vocês receberam o dom do Espírito Santo para dirigi-los e inspirá-los. Vocês têm as Escrituras, seus pais, os líderes da igreja, os professores. Também possuem as palavras dos profetas, videntes e reveladores, que vivem em nossa época. Há tanta orientação e conselhos disponíveis que vocês não cometerão erros sérios na vida, a menos que conscientemente ignorem a orientação que receberem. Essa noite, gostaria de me concentrar numa dessas fontes de orientação, os profetas vivos, videntes e reveladores que apoiamos hoje. De fato, gostaria de ser específico e falar sobre um dos principais meios pelos quais recebemos orientação deles, a Conferência Geral. As conferências fazem parte da Igreja desde o começo dessa dispensação. A primeira conferência foi realizada só 2 meses depois que a Igreja foi organizada. Nós nos encontramos 2 vezes por ano para sermos instruídos pelas autoridades gerais e outros líderes gerais da Igreja. Os discursos dessas conferências são disponíveis de várias formas, impressos ou de formatos eletrônicos. Minha mãe adorava as conferências gerais. Ela sempre sintonizava o rádio, ligava a televisão e colocava o volume tão alto que era difícil encontrar um lugar da casa em que a conferência não pudesse ser ouvida. Ela queria que os filhos ouvissem os discursos e perguntava de tempos em tempos o que nós lembrávamos. De vez em quando, eu ia para fora com alguns de meus irmãos jogar bola durante uma sessão da conferência no sábado. Levávamos um rádio conosco, porque sabíamos que nossa mãe nos interrogaria depois. Jogávamos bola e de vez em quando dávamos uma parada para ouvir atentamente e podemos depois relatar o discurso para minha mãe. Tenho dúvidas se minha mãe não foi enganada, pois todos nós nos lembrávamos da mesma coisa de uma sessão inteira. Essa não é a melhor forma de ouvir uma conferência. Eu me arrependi desde aquela época. Aprendi a amar as conferências gerais. Em parte, tenho certeza, por causa do amor de minha mãe, tinha pelas palavras dos profetas vivos. Lembro-me de ter ouvido as sessões de uma certa conferência totalmente sozinho, num apartamento quando eu estava na faculdade. O Espírito Santo testificou à minha alma que Harold B. Lee, o presidente da igreja na época, era verdadeiramente um profeta de Deus. Isso aconteceu antes de eu servir no campo missionário e fiquei ansioso para testificar sobre o profeta vivo, porque tinha descoberto isso por mim mesmo. Tive esse mesmo testemunho a respeito de cada um dos profetas desde essa ocasião. Quando eu estava no campo missionário, a igreja não possuía um sistema de satélite e o país onde eu servia não transmitia as conferências pelo rádio.
Minha mãe mandou-me fitas cassetes das sessões, e eu as ouvia muitas e muitas vezes. Aprendi a amar as vozes e as palavras dos profetas e apóstolos. Recentemente, li o diário de meu avô Nathaniel Hodges, que foi chamado para ser missionário na Inglaterra em 1883. Ele contou que veio a Salt Lake para ser designado para a sua missão e assistiu a uma conferência enquanto estava lá. Ouçam a sua descrição dessa conferência. Fui à reunião no grande tabernáculo o dia todo. Foram dadas instruções excepcionais. Os discursos de Joseph F. Smith, George Q. Cannon e do presidente John Taylor foram particularmente formidáveis. Ouvi alguns dos habitantes mais antigos da cidade dizerem que nunca estiveram numa conferência tão marcante e espiritual. Acho que os membros da igreja têm sentimentos semelhantes acerca de cada conferência geral. Parece que cada um é mais marcante e espiritual que a outra. Para que as mensagens da conferência geral mudem nossa vida, precisamos estar dispostos a seguir os conselhos que ouvimos. O Senhor explicou numa revelação ao profeta Joseph Smith: quando estiveres congregados, deveis instruir-vos e edificar-vos uns aos outros, para que saibais como proceder com respeito aos pontos de minha lei e dos mandamentos que dei. Mas saber como proceder não é o suficiente. O Senhor diz no próximo versículo: fareis convênio de que agireis em toda a santidade diante de mim. Esta disposição de pôr em prática o que aprendemos abre a porta para as bênçãos maravilhosas. Há um ano, na sessão do sacerdócio da conferência, o presidente Hinckley falou a respeito dos perigos da pornografia. Acho que nunca ouvi um conselho profético tão direto aos portadores do sacerdócio. Vocês, jovens, que ouviram e atacaram suas palavras, foram abençoados e serão mais abençoados do que possam imaginar. Sua futura família colherá grandes bênçãos por sua obediência. Imaginem o impacto no mundo se todo portador do sacerdócio mantivesse a pornografia longe de sua vida em resposta ao conselho do profeta. Todas as vezes que fomos obedientes às palavras dos profetas e apóstolos, colheremos grandes bênçãos. Receberemos mais bênçãos do que somos capazes de compreender no momento, e continuamos a receber bênçãos depois de nossa decisão inicial de ser obediente. No dia em que a igreja foi organizada, Joseph Smith recebeu uma revelação que incluía um princípio importante para todos os membros da igreja. Falando à igreja a respeito de Joseph Smith, o Senhor disse: darei ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Agora ouçam as bênçãos prometidas àqueles que dão ouvidos às palavras do profeta. Porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória em seu nome. Essas são promessas de grande poder que podem nos manter seguros nessa época perigosa. Precisamos delas, e o Senhor as concederá a cada um de nós se estivermos dispostos a seguir os profetas, videntes e reveladores. Decidam agora fazer a conferência geral uma prioridade em sua vida. Decidam ouvir com atenção e seguir os ensinamentos transmitidos. Ouçam ou leiam os discursos mais de uma vez, para entenderem e seguirem melhor o conselho dado. Assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Os poderes das trevas serão afastados e os céus tremerão para o seu bem. Sei que o Pai Celestial nos ama e tem um plano perfeito para seus filhos. Sei que Jesus é o Cristo e que Ele vive. Testifico que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado sobre a terra. Temos profetas verdadeiros, videntes e reveladores na terra hoje que têm as palavras da vida eterna. Disso testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.